estou com a data errada? Hoje é dia 15 mesmo? Sim. Então tá bom. 15 de agosto de 2021, então a lição de número 7. E o título da lição é O Ministério de Eliseu. Amém? Eu comentei com os irmãos, tá? E o pastor Márcio está ministrando aqui, o pastor Leandro já está aqui, porque eu sei que existe um preparo, porque nós teremos batismo, né, no primeiro domingo do mês de setembro. Então, qualquer dos irmãos que precisar falar com o pastor, no momento oportuno, ele e o pastor Márcio vão decidir que momento é esse. Você vai poder chegar perto do pastor. Se precisar de um atendimento em sala, ele vai dar esse atendimento, vai recolher documentação, vai verificar, vai falar com você, ou com seu filho, ou com aquele menor de idade que está na sua responsabilidade, que também vai passar pelo batismo. Então, o pastor acertando, não é pastor? O pastor Leandro aqui, nesse momento, ele estará aqui para dar esse atendimento. Amém? Vamos lá então. O texto áureo da nossa lição de hoje está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Agora eu queria ler com todos vocês a verdade prática. Podemos ler juntos todos a verdade prática? 1, 2, 3. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Amém? A leitura bíblica em classe é um pouco extensa. Ela contempla mais de um evento, mais de um momento na vida de Eliseu, e pela revista fica muito fácil de acompanhar. Então eu vou falar para você, né, que tem a preferência em acompanhar pela revista. Se não, abra sua Bíblia no livro de Reis, o segundo livro, o capítulo 3. Iremos ler o versículo 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18. E depois de 2 Reis, capítulo 4, o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40 e 41. Amém? Mas pela revista que eu estou olhando, os irmãos estão de posse dela, facilita bastante. Vamos passar a ler então. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu o que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos,
vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e a apanhar ervas, e achou uma pá brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Então nós vimos aqui 3 situações da vida de Eliseu, que vai ser objeto do estudo nosso nessa manhã. Podeis ficar em pé, quero convidar o pastor Márcio. Tenham todos som do alto. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez falando contigo, agradecemos por essa manhã. Estamos reunidos para meditar na Tua Palavra. Agradeço pela vida de todos que aqui estão e peço, Senhor, que nos abençoa, ajuda todos nós nessa meditação, que possamos entender, mas principalmente tirar as lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a nossa jornada espiritual. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Deus abençoe. Ele vai te chamar, tá bom, tá por Bom, continuando o nosso estudo desse trimestre, estamos estudando o livro de Reis, 1º e 2º Reis, já estamos no livro de 2º Reis, e conforme eu disse a vocês na aula passada, nesse estudo do período em que Israel e Judá eram governados por reis, esses 2 livros relatam aí mais de 300 anos, quase 400 anos de história dos reis que foram se seguindo no governo do povo de Deus. E nós estamos estudando não só para ver a história, mas para tirar lições para o nosso dia a dia. Na aula passada nós falamos não especificamente sobre reis, aliás, baseado no livro de Reis, mas não sobre a vida de algum rei. Nós falamos sobre a transição do ministério profético de Elias para Eliseu. Elias, nessa época desses reis, principalmente Acabe e outros, ele era um profeta que lutava contra o abandono de Deus, contra a idolatria, contra o pecado. Elias exerceu o seu ministério e chegou o momento dele ser recolhido por Deus, e na aula passada nós vimos que o sucessor de Elias foi Eliseu. Nós vimos então essa transferência aí desse ministério para Eliseu. E hoje, de novo, o foco não vai ser na vida de
algum dos reis. Vai ser agora na vida do profeta Eliseu, que sucedeu Elias. E essa história, eu sempre gosto de que vocês olhem na Bíblia, né? A parte que fala de Eliseu está lá em 2 Reis. Vocês abram aí, por favor, para a gente vai acompanhar. Porque na revista vocês viram que a leitura ela é bem pulada, né? Tem vários versículos, pula. Foi mais resumido. Então, acompanhando na Bíblia, eu acho que é melhor para vocês verem, né? E em 2 Reis, a partir do capítulo 2, é que começa aí o ministério de Eliseu como profeta, e da mesma forma que Elias, ele vai lutar, né, no seu ministério, defender, insistir na fidelidade a Deus. 2 Reis, a partir do capítulo 2, nós temos isso. Nós temos no capítulo 2 que Elias sendo levado ao céu com carruagens de fogo, e aí assume Eliseu, que fica com a sua capa. Acharam aí? 2 Reis, no capítulo 2? Não, do versículo 1 até o versículo 11 ainda com Elias e Eliseu acompanhando. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás, e aí ele é levado ao céu numa carruagem de fogo. Isso até o versículo 11. E a partir do versículo 12, então, começa o ministério de Eliseu. Hoje nós vamos ver essa parte a partir do versículo 12 e vendo algumas das ações e principalmente milagres que Eliseu realizou, e de novo, tirar alguma coisa espiritual ou de lição para nós. É isso o assunto da lição de hoje, a vida de Eliseu e seus milagres. Começando do versículo 12, aí vocês olhando do versículo 12 a seguir, quando Elias é levado ao céu, Elias tinha uma capa, né, com o costume deles lá do vestimento, uma capa para se proteger aí do sol, do tempo, né? E essa capa, Elias é levado ao céu, e essa capa Elias deixa cair, e Eliseu é que pega essa capa, e a capa é como se fosse um símbolo de passagem do ministério, como é simbólico, né? Que a capa é milagrosa, né? Senão a gente corre o risco de fazer igual muitas igrejas, né? Que sempre para ter um milagre tem que ter algum objeto, sei lá, uma flor, uma água, algum objeto você tem que carregar ou levar o milagre através daquele objeto. E isso as pessoas usam porque o brasileiro, pela sua tradição lá do catolicismo e a mistura também com religiões da África, enfim, é o que é chamado de sincretismo religioso, mistura de uma porção de coisas. E por causa dessas muitas crenças, o brasileiro, a fé do brasileiro aqui, o povo brasileiro é muito ligado em ver alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa na mão para despertar a fé. E aí alguns usam isso e ficam criando esses vínculos, mas biblicamente não é um objeto, não há necessidade de nada disso para o milagre acontecer. Uma prova disso lá no ministério de Jesus, quando alguém foi pedir um milagre para Jesus, uma autoridade lá dos romanos, e pedindo uma cura para um servo, aí Jesus falou: ok, vou lá na sua casa. E essa autoridade pegou e falou: não precisa de ir, eu mando nas pessoas, eu sei como é que eu dou a ordem, vai lá e faz. Então o Senhor, que é poderoso, dá uma ordem e meu servo lá vai ser curado. E Jesus elogiou a fé dele, falou: esse ponta firme, porque ele cria em Jesus, na operação de Jesus, independente de algo físico. Por isso eu estou comentando, porque no caso aqui de Elias para Eliseu, Elias deixou a capa como
simplesmente um símbolo de passagem, mas logo depois disso tem um milagre aqui que é feito, mas a partir daí não se vê mais falar que Eliseu usou capa. Era um símbolo, mas não pelo milagre, mas era mais com o objetivo de mostrar para as pessoas que ficaram que Eliseu tinha aquele ministério autorizado por Elias. Era uma forma só, não de fazer milagres, mas de mostrar aos outros, às outras pessoas, que Eliseu tinha autoridade. Nessa sequência aí, ó, 2 Reis capítulo 2, a partir do versículo 12, então a capa fica com Eliseu, e Eliseu vai passar no Rio Jordão. O que ele faz? Aqui no versículo 14. Estão acompanhando comigo aí? Vou em várias vezes aí na Bíblia, porque vocês vão acompanhando e vendo onde está. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, ou seja, bateu nas águas com a capa, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Percebe então que a capa, aquela passagem em si, foi uma forma das pessoas saberem que Eliseu estava assumindo o ministério, e o próprio Eliseu, ele também, o Deus que fez milagre com Elias, vamos ver onde está esse Deus. E aí ele bateu a capa no rio, e o rio se abriu. Foi o primeiro milagre feito aqui por Eliseu. Esse milagre deu a Eliseu essa certeza de que ele estava assumindo o ministério de Elias, e também deu certeza às pessoas que estavam lá, os aprendizes de profeta, pessoas que eles estavam acompanhando, que andavam sempre com eles, viram isso e falaram: realmente, na sequência dos versículos vê isso, que eles falaram: Eliseu assumiu de fato o ministério de Elias. Aí, essa parte histórica, uma coisa assim que eu falo, a gente vai ver vários milagres, várias coisas, e tentando tirar lições para a gente. Uma coisa que a gente vê aqui é que nas atividades, nas funções, principalmente na obra de Deus, qualquer atividade que a gente faça, não basta só a vontade nossa, a gente querer e falar: não, agora eu quero ser o superintendente da escola, Luiz, está na hora, chega de você, eu quero assumir isso aqui. Não é na obra de Deus só a gente querer, a nossa vontade. Percebe que o reconhecimento das pessoas veio quando houve a manifestação, no caso aqui a abertura das águas do Jordão, foi uma forma das pessoas verem que Deus estava agindo através de Eliseu. A autoridade, os trabalhos, qualquer coisa que você se envolva, não é a questão de ter condições de você ter estudado ou de ser um profissional em determinada área. Não é isso que faz com que a gente tenha sucesso na obra de Deus. Mas o principal é ter a confirmação da parte de Deus, através do agir de Deus nas pessoas. É óbvio que ninguém está aí andando aí, pegando o paletó, falaram: agora para vocês saberem que eu sou pastor, eu vou aqui no Tietê, vou bater meu paletó e o Tietê vai abrir. Não é isso. É que naquela época foi uma forma das pessoas reconhecerem a autoridade de Eliseu. Mas o que a gente tira aqui é qualquer atividade, qualquer coisa que a gente se envolva, o que a gente tem que deixar é que Deus haja em nós, porque é através do poder de Deus, é através da confirmação da parte de Deus que o reconhecimento vem das pessoas. Não adianta a gente forçar, e que as coisas acontecem. Quando Deus está aprovando os trabalhos, as coisas vão acontecendo. E digo mais, não adianta lutar contra isso. Na sequência aqui do texto, um pouco abaixo, no versículo 23. Então aí 23.
Bíblia aí, acompanhando a Bíblia. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Acharam aí? Estão acompanhando? Oi? Sim. O pastor está verificando aqui. Tem alguém que veio para conversar com o pastor? Ele está disponível aí já a partir de agora? Quem veio? Ali a nossa, não? Alguém mais? Mais alguém? Então pode já acompanhar o pastor aqui. Ele já faz esse atendimento. Deixa eu dar um tempinho para vocês se ajeitarem aí. Bom, vamos lá. Certo? Voltando lá, vocês não esquecerem aí, 2 Reis capítulo 2, versículo 23. Vamos lá? Então, subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo. Calvo era careca, né? Aqui o que esse versículo diz? Uns moleques, aqui, rapazes pequenos, entenda aí como adolescentes. E adolescente, você sabe como é que é, né? Adolescente é uma fase meio complicada. Eles às vezes acham que são já acham que são adultos e ao mesmo tempo às vezes têm um comportamento de criança. É uma mistura, é uma fase de transição, é difícil, né? Para eles e para os pais também. Só que no caso aqui é como se fosse adolescentes, esses rapazes pequenos, e ficaram fazendo gozação dele, de Eliseu, chamando ele de cara, sobe, calma, sobe. É uma frase de chacota mesmo em relação a Eliseu. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Olha só, aí você vê o que acontece. Eles estavam fazendo essa acusação e Eliseu, é sempre Eliseu, a gente acaba misturando. Eliseu vira para eles e amaldiçoa. E com isso, os ursos atacam. E aqui despedaçaram, aqui machucaram, né? Atacaram essa molecada toda. Aí você olha e fala: não, que ignorância, que absurdo. Aqui, lembra que eu falei que há poucos versículos que Eliseu acabou de receber a capa da parte de Elias, recebendo o ministério? E era uma forma, e abriu o Jordão com aquela capa, era uma forma de mostrar que ele estava realmente agindo pelo poder de Deus. Esses moleques eram pessoas que não tinham nada a ver, não tinham compromisso com Deus, eles estavam ali, não estavam nem com nada, e fizeram essa chacota. Aqui o problema não é a pessoa de Eliseu em si, é que quando eles ficavam fazendo essa gozação, essa chacota, eles estavam, na verdade, menosprezando e desvalorizando aquele que tinha a autoridade da parte de Deus. Quando eles fizeram isso, era uma desvalorização do representante de Deus. Eliseu, a gente vê logo no capítulo 3, que Eliseu era respeitado pelos reis. Os reis, nenhum rei tinha, mesmo na sua autoridade governando o país, um rei não desafiava o profeta que era o representante de Deus. Não é aquela coisa da separação igreja e Estado. Isso acontecia aqui, de certa forma. O rei governava e o profeta era o representante de Deus, e o rei respeitava o profeta. Os reis respeitavam e os moleques faziam gozação também. Então esse ato, as pessoas, o ser humano, né, nós tem a humanidade tem a mania de achar que é mais bondosa do que Deus, que
aliás, que Deus não é bom e que a gente quer ser muito bom. Ao mesmo tempo que a gente é muito bom, a gente é muito injusto. A bondade humana, em muitas áreas, acaba sendo uma forma de injustiça, de premiar aquele que não merece, e a gente julga como bondade. Da parte de Deus, Deus é bom. A Bíblia afirma que Deus é bom, mas Deus também é justo, e a bondade de Deus jamais vai trazer a injustiça. Nesse caso, se fosse a gente, mas os moleques, coitado, precisava tudo isso. Aí a gente, na nossa bondade. Só que o fator aqui, volta a dizer, não era a pessoa de Eliseu, mas era o que ele representava. Os reis tinham respeito pelo profeta. E aí, logo no início, no primeiro dia do ministério dele, essa manifestação, se ficasse, deixa isso para lá, a palavra do profeta ia perder a sua autoridade. E era importante que o que o profeta falasse, em nome de Deus, o que ele dissesse, fosse respeitado, fosse entendido como a ação de Deus. Entendem isso, meus irmãos? Então, essa postura aqui, os meninos adolescentes fazem chacota lá de Eliseu, e Eliseu amaldiçoa, e através dessa maldição aparecem dois ursos, atacam esses moleques. Era outra forma de mostrar a autoridade da parte de Deus. Tanto, volta a dizer que a partir daí, Eliseu também não ficava para todo lado, todo mundo que era contra ele amaldiçoando e sendo morto, porque Eliseu, no decorrer do seu ministério, ele também sofreu pessoas que não lhe davam ouvido, e não era por isso que ele ia fazer igual os discípulos lá de Jesus, deixa a gente orar para que Deus desça fogo do céu. É importante entender que não era isso um comportamento para o dia a dia, para todo mundo que discordasse de Eliseu, viesse uma maldição, todo mundo era amaldiçoado se se discordasse de Eliseu. Não era diretamente assim. Era na fase do dia de transição, onde precisava ficar claro que Eliseu era o representante de Deus. Daí, a outra coisa para a gente ter claro, não é porque eu e você somos servos de Deus que a gente é intocável. Em certos momentos, Deus age em nosso favor em situações para, como diz, dar autoridade para a gente, ou nos livrar de alguma coisa, ou numa injustiça, para a gente ser beneficiado. Às vezes Deus age, mas não é agora porque eu sou crente, então comigo, não mexe comigo, que se eu orar, Deus pesa a mão, e eu sou agora um protegido de Deus, sou embaixador de Deus e ninguém mexe comigo. Não, meus irmãos, a gente corre o risco de você andar pela rua e um bandido te assaltar, ou não corre? Ou você vai simplesmente, agora porque sou servo de Deus, eu vou orar e o bandido vai cair duro? Não, ele vai assaltar. Pode acontecer de uma hora um bandido tentar te assaltar e Deus fazer um milagre e você ser livre? Pode. Mas essas coisas, percebe que tudo que acontece é no momento certo para que o nome de Deus de alguma forma seja glorificado. Às vezes, quando Deus permite lá, eu falei do bandido assaltar, tem hora que alguém dá um testemunho de que todo mundo, domingo de manhã, os microfones eles ficam cansados. Amém?
Todo domingo de manhã os microfones eles acordam igual todo mundo aqui, querendo, falando assim: ai, por que eu tenho que acordar cedo? Não podia ficar até meio-dia. Mas vamos insistir, tem que ir para a escola o microfone. Vamos lá. Então, conforme eu ia dizendo, tem hora que a pessoa conta um testemunho de Deus dando um livramento num assalto, num crime. Quando Deus faz isso, é porque aquele livramento vai trazer, aquele testemunho vai trazer glorificação, vai trazer salvação, vai trazer edificação para a igreja. E às vezes acontece que o contrário, você é atacado por um bandido, é roubado e as coisas, ele leva suas coisas e não tem milagre nenhum. Aí você fala: então agora Deus vai ser, todo mundo vai perder a fé em Deus. Não, às vezes quando isso acontece e Deus permite, muitas vezes é como Jó, não foi provado? Não aconteceram coisas que ele perdeu? Às vezes quando Deus permite isso, muitas vezes até para a gente dar uma chacoalhada na gente, ou de alguma forma uma edificação. Sempre eu enxergo, e eu creio que você enxerga dessa forma, que Deus sempre sabe o que faz. E se algo acontece na nossa vida, é para edificação. Quando às vezes as coisas não vão bem e Deus permite, nessas horas, a maioria das vezes percebe que a gente é chacoalhado por dentro para buscar a Deus, para se achegar mais a Deus, e a gente fica a vida assim, naqueles altos e baixos. Se a gente fosse tudo lá um mar de rosas, a grande tendência nossa não era estar sempre glorificando a Deus. Por incrível que pareça, se você não tem problema nenhum e passa os dias, o que as pessoas fazem, a maioria do ser humano, esquece Deus. E ele fala: não estou bem, nem preciso de Deus. O que nós vemos aqui foi essa situação dos meninos fazendo gozação de Elias, e Elias decreta a maldição e esses meninos são atacados. Mas, no sequência do ministério, não tem mais esses ataques de urso para todo mundo que era contra Elias. É nesse momento, a abertura do Rio Jordão pela capa e os meninos que faziam gozação sendo atacados, tudo isso era o primeiro dia para ficar claro às pessoas que Eliseu era o novo profeta, servo de Deus, representante de Deus, aquele que trazia a palavra de Deus. Amém? Amém. Essas coisas a gente olha e, conforme eu disse, quando você se envolve nas coisas de Deus, não é só questão do que a gente sabe ou é bom nisso ou naquilo outro. Há necessidade que a gente seja usado por Deus, que seja uma ação de Deus, que Deus esteja nesse ministério, nesse trabalho, para que as coisas se desenvolvam. Aí você fala: então eu não vou fazer nada, não vou ficar na minha porque eu não sei fazer nada. Não, é só se colocar. Lembra na aula passada que a gente estudou essa transição de Elias para Eliseu, e o que foi exigido de Eliseu? Falou: se você estiver junto comigo, quando eu for levá-lo, você assume. E Eliseu, a gente viu na aula passada que Eliseu não largava Elias. Houve um comprometimento de Eliseu, de aonde Elias ia, Eliseu estava indo, estava aprendendo, estava ouvindo, estava acompanhando. Todo esse acompanhamento fez com que Eliseu fosse então esse sucessor. Ok? Vamos seguindo aqui. Hoje, então, a gente vai vendo o que acontecia na vida de Eliseu e tirando lições para a gente. No capítulo 3, então aí, Bíblia, 2 Reis, capítulo 3. Agora, Eliseu já plenamente exercendo o seu ministério.
E o capítulo 3 tem um título aqui na minha Bíblia, pode ter o mesmo para vocês aí, ó. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. É isso aí que está para você aí? O que acontece? Nessa sequência, o versículo 1 diz o seguinte: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Lembra, sempre eu falo isso, essa parte dos reis, nessa época, Israel estava dividido em 2 reinos. O povo de Deus tinha se dividido por causa de impostos em 2 reinos. Um reino se chamava Israel e o outro reino se chamava Judá. Lembra disso? Era o mesmo povo lá de Deus, só que eles administrativamente se dividiram em 2 países, com a mesma língua, o mesmo Deus deveria ser, só que administrativamente eles se dividiram. Uma parte era o reino de Israel, que tinha um rei, e outra parte era o reino de Judá, que tinha outro rei. O reino de Judá, a capital era Jerusalém, e os reis eram sempre descendentes de Davi. Era sempre filho, neto, bisneto, tataraneto, tetraneto, sei lá o que. Era sempre da família de Davi em Judá. E em Israel era uma confusão. Um passava a perna no outro, dava golpe de estado, e a sequência dos reis vinham de uma sucessão de brigas, porque Israel abandonou totalmente a Deus. Profeta Elias e o profeta Eliseu, os 2 trabalharam no reino de Israel, ok? Então Elias e Eliseu viviam e exerceram o seu ministério. Elias durante todo o seu ministério, aí é levado ao céu. Aí vem Eliseu, e Eliseu durante todo o seu ministério, ele trabalhava no reino de Israel. Israel, capital Samaria, e com os reis, lembra, os reis eram os atrapalhados, eram os que não queriam saber nada de Deus. Eliseu e Elias trabalharam nesse reinado. Em Judá, no reino de Judá, era sempre um descendente da família de Davi. E no reino de Judá tinha uma alternância. Às vezes tinha um rei fiel a Deus, depois o filho abandonava a Deus, aí o neto se arrependia e era fiel a Deus, e ficava em Judá uma coisa assim alternando. Uma hora era fiel, outra hora era infiel. Isso em Judá. Em Israel era sempre contra Deus. Por isso que Elias e Eliseu, esses profetas, eles estavam atuando em Israel. Fica claro para vocês a necessidade, por que então o ministério de Elias e Eliseu foi em Israel? Porque era o reino que mais desobedecia a Deus e fazia parte do povo de Deus. O trabalho dos profetas, desses profetas, estava muito centralizado no reino de Israel pela sua infidelidade. Era uma forma de Deus, que Deus usava para tentar convencer eles que eles estavam errando. Isso também é outra lição para a gente. Onde é o trabalho da igreja, de você, de mim, de servos de Deus? Onde é o foco? É não ajudar tudo bonitinho, que obediente a Deus? Ou será que o nosso foco como igreja é em um mundo como Israel, que abandonou a Deus? É uma reflexão para eles. Vocês estão entendendo a minha questão? Porque os profetas, não é que os profetas de Deus levantavam os profetas, aliás, tinha profetas em Judá, também tinha profetas em Judá, só que o foco aqui do relato e os grandes milagres e os grandes profetas estavam em Israel, que era dos infiéis. Por quê? Porque a necessidade de mostrar que
Deus é Deus de verdade e que eles precisavam mudar era maior em Israel. Então, o trabalho dos profetas, e Deus levantava profetas aonde precisava de mudança de comportamento. E em Judá tinha alguns profetas, mas não aparece tanto assim, porque, conforme eu falei, era da descendência de Davi, tinha uns reis bons, outros ruins, e ficava nessa alternância. Então, de vez em quando levava um puxão de orelha, mas, vamos dizer, ainda dava para levar. Agora, Israel era totalmente abandonado, tinha totalmente abandonado a Deus, por isso que o trabalho dos servos de Deus era mais intenso lá, e a perseguição era mais intensa. Lembra que em Israel, quando era rei Acabe, casado com Jezabel, Jezabel queria matar Elias. Olha, não era melhor então para Elias, quando Elias estava no seu ministério, falar: ninguém dá ouvido para mim, já teve aquela parte do sacrifício, desceu fogo do céu e queimou lá o sacrifício para provar que Deus era Deus. Com isso, ao invés de se converter, Jezabel ficou mais com raiva e falou: vou matar esse Elias de todo jeito. Não era para Elias pegar e falar: eu já tentei, já cansei, larga a mão desse povo de Israel, eu vou lá para ajudar, porque lá pelo menos lá em Jerusalém tem o templo, o povo está mais obediente a Deus, eu vou ficar lá em Judá. Por que eu vou perder meu tempo com esse Israel aqui? Eu vou para Judá e vou ficar lá no meio dos fiéis e seguir adorando a Deus. Esses aí não vou mais perder tempo. Não seria o mais lógico para Elias? Mas não, ele permaneceu em Israel, permaneceu afrontando ou chamando a atenção do rei de Israel. Ele permaneceu ali, os profetas permaneceram ali, pessoas ficaram firmes ali para tentar mostrar àquele povo a necessidade de se chegar a Deus. O trabalho nosso da igreja, de nós, não é só simplesmente aqui tudo maravilhoso e na igreja tudo no meio só dos crentes e aquela todo mundo concordando com você e tudo na boa. O trabalho da igreja é como o nosso Senhor Jesus disse. Ele falou: ide por todo mundo, ou seja, vá. Nosso trabalho, a igreja tem que impactar, tem que mudar, tem que transformar esse mundo com a sua corrupção, com a sua maldade, com os seus crimes. Tem que trabalhar para mudar isso, senão a gente simplesmente, tudo que a gente faz é entre a gente, meio assim fechado, e porque a gente é mais cômodo quando a gente está no meio dos irmãos, e é mais gostoso mesmo. Só que as dificuldades existem e a gente tem que enfrentar, porque nós somos a igreja, somos representantes de Deus aqui na terra para pregar o Evangelho. Amém? Então, aqui, voltando ao capítulo 3, nós vamos estar arrecadando as ofertas, a gente continua aqui. O que acontece no capítulo 3? Eu li no versículo 1 toda essa explicação sobre o reino de Israel e o reino de Judá. Nessa época de Elias, o que o versículo diz? Que em Israel, lá os infiéis lá em Israel, quem era o rei aí pelo versículo 1? Olha aí na sua Bíblia. Faz duas coisas ao mesmo tempo. Separando a oferta e olhando na Bíblia. Aí as duas coisas. Quem era no versículo 1? Em Israel, quem que era o rei na época de Eliseu? Versículo 1. Estou em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Ouvi uma voz. Quem mais? Todos acharam? No versículo 1, rei de Israel, quem era? Jorão. Um detalhe aqui. Só, espero não confundir vocês. Acabe morreu. E no capítulo 1 desse livro de 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 1,
versículo 1 e 2 está assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adormeceu. Tá? Esse Acasias, parei aqui, esse Acasias é filho de Acabe. No capítulo 1, ele é rei de Israel. Aí, no capítulo 3, no capítulo 1, o rei de Israel é Acasias, certo? Estão acompanhando? Ou o frio congelou vocês tudo? No capítulo 1, o rei de Israel é Acasias, filho de Acabe. No capítulo 2, quem é o rei de Israel? No capítulo 3, quem é o rei de Israel? Jorão. Jorão era filho de quem? De Acabe. Aí, quem era o rei? Era o Acasias ou era o Jorão? Porque os dois são filhos de Acabe. Então, só para explicar isso para vocês, deixar claro para vocês. Acabe, o rei Acabe morreu. Quem assumiu o reinado foi o Acasias, lá do capítulo 1, que é filho de Acabe. Aí Acasias assumiu. Só que o capítulo 1 mostra que ele ficou doente. E ele morreu dessa doença que a Bíblia não diz qual que é, só que ele ficou acamado e morreu por essa doença. Acasias, filho de Acabe, era o rei. Morreu. E ele, então, o reinado de Acasias, filho de Acabe, só durou 2 anos. Foi curto o reinado, porque ele ficou doente e morreu dessa doença. Quando ele morreu, Acasias morreu, Acasias não tinha filhos. E quem assumiu então depois de Acasias, filho de Acabe, reinou só 2 anos e morreu de doença. Ele morreu, não tinha filhos. Para assumir o trono, quem assumiu? O irmão de Acasias. Se é irmão de Acasias, é filho de Acabe. Então era também filho de Acabe, o Jorão que assumiu, porque Acasias não tinha filhos. Tá? Isso aí, se você quer confirmar, está no capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Quem morreu? O Acasias. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então, Jorão começou a reinar no seu lugar, porquanto não tinha filho. Está vendo essa fim da frase? Não tinha filho. Quem não tinha filho? O Acasias. Então, Acasias, filho de Acabe, assume, reina 2 anos, morreu de doença, não tinha filho, alguém tinha que assumir. Quem assumiu foi o irmão de Acasias, que é o Jorão. Vamos lá, é entendido isso? Aí, o Jorão, o que ele começa, capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel, em Samaria, que era a capital, no 18º ano de Josafá, rei de Israel, e reinou 12 anos. Agora aqui, olha só. Então, em Israel, aquele reino atrapalhado, o rei era o quem? Qual o nome dele? Primeiro Acabe, depois Acasias e depois Jorão. Acasias morreu. Então, no capítulo 3, no reino de Israel, o reino atrapalhado, quem era o rei? Jorão. Acompanhe comigo, Jorão. Isso no reino atrapalhado de Israel. Aí lembra que era dividido, então, um país era Israel, o outro país aqui era Judá. Então Judá tinha um rei. Qual que era o nome desse rei nessa época? Está no versículo 1 aí. Eu ouvi algumas vozes. Vocês todos estão acompanhando? Quem está no versículo 1? Ao invés de olhar para mim, olha para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. O versículo 1. Quem era o rei de Judá? Josafá. Tá?
Então nós temos aí dois reis. Em Israel, o reino atrapalhado, quem era o rei? Jorão. Em Judá, dos descendentes de Davi, quem era o rei? Josafá. O que diz aí a sequência é que, o versículo 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quem fez? O Jorão, em Israel. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe. Quem era o pai de Jorão? Acabe. Quem era a mãe de Jorão? Jezabel. Então, esses dois foram péssimos, foram muito ruins. Aqui diz que esse Jorão, foi ruim, mas não tão ruim quanto Acabe e Jezabel. Não foi tão ruim, mas foi ruim. Porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Aquilo que Elias lutou tanto para abandonar Baal, o filho Jorão tirou Baal. Só que continuou, versículo 3: contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Ou seja, continuou na idolatria. Aí eu não vou falar do Jeroboão, porque quando eu falo dos nomes eu já percebi que vocês viajam na maionese. Coloca 3 nomes, já bagunçou a cabeça de vocês. Então fica só com esses nomes. O Jorão e Acabe, Jorão em Israel, e o Josafá em Judá. E o que interessa é que Jorão foi um rei que continuou a idolatria, continuou no pecado. Não era tão ruim quanto seu pai, mas ainda continuou na idolatria. E o que acontece? Em versículo 4: então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu. Esse aqui está querendo morrer. E para esse microfone, vamos ver se ele chega até o fim. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Pronto, é aqui que eu queria chegar. 3 reis aqui. Só explicando um pouco tudo isso que eu li. Então, eu fico preocupado porque eu vou bem devagar e vocês ainda têm dificuldade de acompanhar. Israel com Jorão. O que esse texto diz é que Jorão, em Israel, ele tinha como sujeito a ele dominava um outro país. Ele, Israel, Jorão, ele tinha o Moabe, está vendo aqui? Moabe, que está lá no versículo 4, Mesa, rei dos Moabitas. Então, esses Moabitas pagavam imposto para Israel, para Jorão. Quando Acabe morreu e Jorão assumiu, aliás, antes, lá no capítulo mostra aqui desde Acasias, mas bom, esses Moabitas falaram: o seu pai morreu, agora é o seguinte, eu não vou mais pagar imposto para vocês. É o que os versículos dizem aí, a questão dos gados que ele paga. Não vou pagar mais imposto para vocês, os Moabitas. O Jorão ficou, não deixou parar, falou: não, que isso, você sempre pagou imposto, só porque o meu pai morreu, você não vai pagar? Vai ter que pagar sim. E os Moabitas então entraram em conflito contra Israel. O que esse texto diz é que Jorão foi, e lembra que quem era o rei em Judá? Josafá, que era obediente a Deus. Então o Jorão foi e chamou Josafá e falou: Josafá,
os moabitas não querem mais pagar imposto para mim. Você me ajuda para a gente dar uma surra nesses moabitas? Para eles não fazerem mais isso? E o Josafá falou: ok, te ajudo, meu amigo e meu irmãozinho, vamos lá. Então Jorão, Israel, faz uma aliança com Josafá em Judá. Jorão pede ajuda porque os moabitas estão revoltados. Josafá fala que ajuda. Então aí tem dois reis, Jorão e Josafá. Aí quando eles conversam, ele fala: e como é que a gente vai fazer? Aí o Josafá fala o seguinte: eu tenho um aliado aqui, que é o rei de Edom, que é o que o texto diz aí. O meu aliado aqui é o Edom. Vamos por Edom. Quando eles vão por Edom, porque vamos passar, vamos passar lá na casa do Edom, para ele se juntar com a gente. E aí o versículo é que diz que então eles se unem ao rei de Edom. Aí são três reis. Cadê onde? Versículo 9: e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Certo? Versículo 9: três reis. Israel, Jorão, chama Josafá para ajudar. Josafá fala: ok, vou te ajudar. Como é que a gente vai fazer? Vamos passar na casa de Edom, o terceiro rei, vamos juntar com o exército dele, e nós, três reis, vamos atacar. A sequência do texto aí, para a gente ir mais rapidinho, é que eles foram e caminharam 7 dias sem água, estava uma seca tremenda. E eles estavam então fracos, sem água, não tinha água, não tinha mantimento, estavam andando há 7 dias, obviamente sem água. O exército dele já começou a ficar fraco, e eles começaram, o rei de Israel disse: a gente vai morrer tudo. A gente se juntou para dar uma surra nos moabitas que se revoltaram, e a gente vai acabar morrendo de sede. Na sequência, então, o versículo 11. Então aí 11. E disse Josafá. Quem era Josafá? O rei em Judá, o rei obediente a Deus, era um bom rei. Esse Josafá que era obediente a Deus, o que ele disse? Não há aqui algum profeta do Senhor para consultemos ao Senhor por ele? O Josafá, que era servo de Deus, falou: a gente está numa situação difícil, o que a gente tem que fazer? Buscar a Deus. Percebe que, as posturas, o rei de Israel só queria a união para dar uma surra nos moabitas que se revoltaram. E o rei de Judá falou: vou te ajudar. Só que quando complicou, quem resolveu buscar a Deus? Quem falou: vamos consultar a Deus? Quem foi? Foi o Josafá, o que era fiel a Deus. Porque o Jorão de Israel nem estava preocupado com isso, nem estava pensando nisso. Ele não tinha compromisso com Deus. Na sequência aí nós vemos que aí dizem o seguinte: tem o Eliseu que, segundo eles aí, lavava as mãos de Elias. Quando lavava as mãos, quer dizer, era o homem de confiança de Elias, e agora assumiu como profeta. Na sequência, então, o que nós vemos aqui é versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, lembra que tem 3 reis, rei de Israel, rei de Judá e rei de Edom, os 3 juntinhos, estavam no apuro para morrer no deserto. E Eliseu vai então a esses 3, e Eliseu diz ao rei de Israel, é aquele que não tinha compromisso com Deus, ele diz, 13, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Olha aqui, bem desafiado. Falou: o que você quer? Ele falou para Israel: o que eu tenho de conversa com você? Você, na hora que está com problema, então vai lá. Por que está me chamando? Quando a coisa complica, você tem compromisso com Deus. Quando a coisa complica e quer saber de Deus, vai lá com os deuses lá
os profetas deles lá que vocês seguem, na sequência. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Aqui, sabe o que o rei de Israel está dizendo, em outras palavras? Ele está dizendo: não, eu não vou consultar pelo seguinte, se fosse, em outras palavras assim, se fosse só eu me virava. Mas comigo ainda são 3 reis, ainda tenho aí o Josafá de Judá, e tem o Edom. Eles vieram comigo, e aqui a verdade ele está dizendo: vieram outros reis e eles queriam consultar alguém. Então, como eles queriam chamar, não fui eu que chamei. Uma outra forma de entender esse versículo é: não precisa ficar nervosinho comigo, não fui eu que chamei, não. Tá? Quem chamou é porque tem outros 2 comigo e eles me chamaram. Então a gente está junto. Então você vê. Vocês entenderam que a postura do rei Jorão de Israel ele não estava ali com esse compromisso com Deus. Ele simplesmente: eu quero resolver o meu problema lá com Moab. E esses aí que diz que querem consultar Deus. Então, como a gente está junto, eu tenho que ir no pacote aqui. Tem que ir junto. Versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. O Eliseu era nervoso. Ele falou: se não fosse o Josafá de Judá, que é fiel a Deus, eu nem tinha vindo aqui. Mas por causa do Josafá, então eu vim. E na sequência aqui, o tempo passa. Na sequência, o que Eliseu faz? Ele diz o seguinte: ele faz uma profecia dizendo: o problema aqui é a água. Não vai chover, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai aparecer água. Aí fala: mas como que vai? Não tem chuva, não tem vento e vai aparecer água? Eliseu falou: vai aparecer água. E mais, Deus também diz que vocês vão vencer os moabitas. Deus vai dar a vitória para vocês. Tudo isso era consultando a Eliseu por causa de Josafá. Então, aqui e na sequência o que acontece? De fato aconteceu isso. De repente veio uma corrente de água. Veio como, sabe, aquela coisa, não choveu nem nada, mas de repente começou a vir, comparativamente, sabe quando alguém abre, deixa uma torneira aberta em casa e a água fica escorrendo, e você na sua casa, você é vizinho, e a água começa a passar, não está chovendo nada, mas começa a descer água lá na sua calçada. Quando você vai olhar, é que a torneira do vizinho que está aberta. É o que aconteceu aqui, é mais ou menos isso. Não é que torneira, mas de repente começou a criar como se fosse um rio. Veio uma corrente de água, começou a vir, passar e formou uma espécie de rio de água onde eles puderam beber. Não choveu, mas veio essa corrente que Eliseu falou que ia acontecer. E eles também venceram os moabitas. Tá? Na sequência, os moabitas olharam a água quando vieram para a guerra, olharam a água e viram a água no reflexo do sol, viram a água vermelha e acharam que era sangue e ficaram meio atordoados lá, e por causa desse ficaram meio perdidos, o exército lá de Israel, de Judá, venceram essa batalha. O importante aqui que eu quero mencionar com vocês é essa ajuda de Deus veio em resposta e em respeito ao quê? Ao Josafá, que era fiel a Deus. O rei de Israel acabou sendo beneficiado no ministério de Eliseu, mas pela intercessão entre aspas, do Josafá. A nossa vida pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. E é bom que da nossa parte haja a disposição da parte de Deus, da mesma forma que houve com o Josafá. Josafá, no dificuldade, buscou a Deus.
Jorão, que era de Israel, não queria saber de Deus. Mas, em respeito à fidelidade de Josafá, Deus fez um milagre que auxiliou, inclusive, a Israel, que era infiel. Os infiéis acabaram sendo beneficiados porque estavam juntos com Josafá. A bênção veio porque um servo de Deus, alguém que era fiel a Deus, buscou a Deus e os demais acabaram sendo beneficiados. O profeta só falou com eles porque ali ele diz, em respeito a um servo de Deus, alguém que tinha compromisso com Deus. Não pensa o seguinte, não é maravilhoso pensar, se você e eu formos fiéis a Deus, que lá no teu trabalho, na escola, na vizinhança, as coisas darem certo porque Deus faz por amor a ti? Olha que bênção! Na tua casa, no trabalho, onde você estiver, que as coisas continuarem porque você está lá. E isso foi resultado aqui, do Josafá, da sua fidelidade. O rei Josafá, mesmo estando junto de alguém que diante de Deus não tinha conversa, mas em amor e respeito a Josafá, a guerra foi vencida. Que Deus ajude a que nós sejamos também como esse Josafá, nesse ministério, na nossa vida, no nosso dia a dia. Se aonde você estiver, nesse tempo agora de dificuldade, de tantas coisas que a gente enfrenta, podemos ser alguém, instrumento de bênção, por amor a você. Já pensou? Que coisa boa, por amor a você, a tua empresa ainda sobreviver, ainda continuar, mesmo lá tendo gente que às vezes nem é fiel a Deus, nem está preocupado com Deus, mas por amor a você sobreviver, por amor a você o ônibus lá ser livre de acidente, por amor a você as coisas na tua vizinhança, na tua casa, na tua família ser abençoado. É aqui que nós vemos que Deus, Ele atua, Ele age em favor dos seus, mas aqueles que permanecem fiéis. Amém? Amém. Irmãos, o nosso tempo lá esgotou, e aqui, na lição, o objetivo dessa lição de hoje é o ministério de Eliseu, e simplesmente ver as ações, o que acontecia, e Deus agindo. Eu já sabia que a gente não ia ver toda a vida de Eliseu, mas o importante é você entender que Eliseu, como servo de Deus, a sua ação era para, assim como foi Elias, naquela terra de Israel, que não tinha compromisso com Deus, ele era o porta-voz de Deus, ele enfrentava, mesmo tendo lá em Judá, um lugar que seria mais cômodo, mas ele continuou fiel a Deus, na terra em que ninguém queria saber de Deus, continuou fazendo as suas profecias, continuou o seu trabalho, continuou agindo para que o nome de Deus fosse respeitado, fosse glorificado, para que o rei, aqueles reis que não queriam saber de Deus, mas mesmo assim ele continuava lá. Amém? Nos outros milagres aqui mencionados, ele fala da escola dos profetas, tem um grupo lá de pessoas que acompanhavam Eliseu, e ele puseram veneno por engano, uma erva venenosa na sopa deles, e Eliseu misturou uma farinha e falou: não, ninguém vai morrer, por benefício deles. Aqui tem também uma das mulheres de um desses profetas, ficou viúva e não tinha condições, ia perder tudo, ia ser levado como escravo, e aí Eliseu faz aquele milagre dos botijas de azeite, que pega um monte de vaso e multiplica o azeite para que ela pudesse pagar as dívidas. O que a gente vê na sequência aqui é que, além de confrontar esses reis em Israel, ele também se preocupava com o bem das pessoas que estavam com ele. Então, a viúva do profeta, ele vai lá, multiplica o azeite para que ela pagasse as dívidas. Os alunos da escola estavam em risco por causa de o veneno que foi colocado na comida, ele
milagrosamente faz com que aquela comida deixe de ser venenosa, para que eles convivam. Então as pessoas que estavam com Eliseu, todas elas, se haviam um compromisso com Deus, Eliseu era um instrumento de bênção para eles. Na guerra dos 3 reis, os reis tiveram vitória porque Josafá era fiel e Eliseu profetizou a favor porque tinha o Josafá fiel. Na casa da viúva do profeta, houve a multiplicação do azeite porque era a viúva de alguém fiel a Deus. Na escola dos profetas, quando o risco de serem envenenados, o veneno foi quebrado porque era um povo que estava fiel a Deus. Elias era então o representante de Deus para a proteção, para a bênção daqueles que tinham compromisso com Deus, no meio, volta a dizer, no meio de um povo que não queria saber de Deus. Vale a pena ser fiel a Deus? Vale, porque mesmo que você esteja no meio de que ninguém tem compromisso com Deus, Deus vai colocar Eliseus na sua vida para nas dificuldades vir com socorro. É isso que a gente vê nessa lição. Amém? Deus abençoe a todos e cadê o presbítero Luiz no encerramento?